Olá, meus amigos. Tá, a história do nosso brasileirinho de hoje talvez te ajude a perceber que muitas semelhanças que a gente vê em determinadas igrejas não são meras coincidências, viu? Ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Vim trazer meu relato das experiências que eu vivi em uma igreja neopentecostal que se assemelham bastante ao que é dito em seus vídeos sobre a igreja mórmon. Fui criado desde pequeno na igreja evangélica, contra a minha vontade, claro, e sei muito bem o que é viver em uma seita e se submeter a qualquer ordem que se é dada, por medo de ser isolado e por culpa na consciência de não fazer o que me foi ordenado. Minha entrada na seita. No ano de 2018, estava passando por momentos muito difíceis em minha vida. Enfrentei muita solidão, minha depressão se agravou e passei por problemas psicológicos sérios. Eu estava totalmente instável emocionalmente e qualquer coisa, por menor que fosse, era suficiente para me abalar. Em dezembro do mesmo ano, conheci na escola uma pessoa que era membro dessa igreja da qual fiz parte. Ele preferiu não citar a que igreja ele está se referindo, tá? Mas não é a igreja mórmon, viu? Fomos conversando e nos conhecendo melhor, até que um dia ele me convidou para estar presente em uma célula, que são meio que mini cultos que os próprios membros fazem, da qual ele fazia parte. Ele foi totalmente gentil comigo no convite, mas algo meio que me induziu a estar presente nessa célula. Ele me fez decidir entre sim ou não, e não me deixou escolha para dizer, vou pensar direito e depois te falo. E eu acabei aceitando. Ai, você é tão familiar para mim. Foi uma noite muito legal. Eu gostei dessa noite e conheci os amigos dele também. Nessa noite, eles me convidaram a estar presente no Arena Jovem, culto dedicado a jovens. Eu não aceitei logo de imediato, mas gostei do nome e achei interessante. Era um atrativo perfeito para atrair jovens carentes como eu. Eu fui para o Arena Jovem e achei aquilo tudo animado, tinha muita música, pop e rock cristã. Todo mundo pulando e dançando e eu mesmo meio constrangido, pulei e dancei também. Depois de tudo isso, ouvimos a palavra e depois houve um momento de louvor, onde eu fui levado lá para frente e aceitei Jesus. Foi aí que tudo começou e eu comecei a ir a todos os cultos com frequência, mesmo não sendo membro ainda. Agora ele fala sobre os líderes da igreja. Ele diz o seguinte: na igreja que eu fazia parte tinha um esquema de pirâmide. Olha só, isso aqui é muito... chega a ser hilário, olha só. Tinha um esquema de pirâmide, onde pastores e bispos estavam no topo. Os pastores tinham os líderes deles, que eram chamados de 12. Não eram exatamente 12 líderes. Era só assim que eram chamados. Tinham os discípulos dos líderes, que eram chamados de 144, e os discípulos dos líderes, que eram chamados de... não lembro direito, mas acho que eram 1120, algo assim. Ai, meu Deus, não dá para acompanhar, né? Meu Deus, que loucura, cara. Desculpa, mas eu acho hilário isso. Ah, mas não acabou ainda, olha só. O pastor também era 12 de outro pastor mais experiente em tempo de missão na igreja. O outro pastor era 12 de um bispo, o bispo era 12 de outro bispo, que aliás é da família do fundador, e esse bispo era 12 do fundador da igreja, que era o primeiro bispo. Não entendeu? É para não entender mesmo. Isso aqui não é, como é que fala? Não é por acidente. Essas igrejas gostam de enfeitar bastante o pavão que fala, né? Mas é isso aí mesmo. Ai, que loucura. E meu primeiro líder, que foi o cara que conheci na escola, quando eu o conheci, fiquei um tanto entusiasmado em ver o quanto ele era legal e gentil, e ver o quanto ele se importava comigo me deixava muito feliz.
Pensei que ele era uma pessoa diferente de todas as que eu já conheci. No começo ele parecia ser um amigo perfeito, mas conforme eu ia frequentando e ainda não sendo membro, ele começava a me mostrar umas facetas novas que eu não tinha visto nem de longe quando o conheci. Fui frequentando as células, indo aos cultos com frequência e depois de um mês chegou o dia de me batizar. Agora ele fala de um programa da igreja chamado Revisão de Vidas. Olha só. Naquela igreja, em praticamente todos os cultos, eventos e células, é falado sobre o revisão de vidas. E sempre falam como é algo transformador, é maravilhoso, que a minha vida se tornaria diferente depois de fazer o revisão, que eu iria mudar completamente a minha vida, que é tremendo, que é tudo de bom e blá blá blá. Eu perguntava ao meu líder como era o revisão de vidas. Eu queria saber o que realmente era aquilo, onde iríamos ficar, o que iríamos fazer naquele lugar, onde iríamos dormir, mas eles sempre se recusavam a dizer, pois se me fosse contado algo, isso iria estragar a surpresa. Era quase como um segredo de Estado. Os membros que tinham feito não poderiam contar nada aos que ainda não fizeram sobre o revisão. Te lembra alguma coisa isso aqui? Eu fiz o meu revisão de vidas no verão de 2019. Durou 3 dias da noite de sábado para o fim da tarde de domingo. O revisão aconteceu em uma chácara isolada em uma cidade vizinha. Eu paguei R$110 para fazer e meu líder pagou R$105 para trabalhar no revisão. Ele chegou a vender tapioca na porta da igreja para juntar esse dinheiro. Não era um ambiente ruim, mas confesso que esperava bem mais, principalmente pelo fato de eles terem me feito tanta propaganda desse lugar. Ficamos em um albergue nada confortável na ala masculina. As camas não tinham lençóis e travesseiros. Quem participasse teria que trazer tudo da sua própria casa. O chão era bem áspero para se ajoelhar e orar se eu quisesse falar com Deus. As cabines do banheiro não tinham trancas, ficando à mercê de quem quisesse entrar. A comida ao menos era boa e uma das poucas coisas que eu gostei daquele lugar. No salão da chácara, onde os encontros e cultos aconteciam, em vários desses momentos aconteciam sessões de técnicas hipnóticas, onde o membro era obrigado a reviver, todos os momentos ruins e traumáticos do passado. O que para mim foi voltar de novo aos piores momentos da vida e conseguir sentir até aquela energia pesada daqueles momentos. Houve um momento em que eram formados pequenos grupos e nesses grupos pequenos nos orientavam a contar uns aos outros os momentos mais difíceis que cada um passou na vida. Eu não conseguia olhar para a cara das pessoas de tanta vergonha ao expor meus traumas e dores desse jeito. Em um momento mais tarde, daquele mesmo sábado, nos foi entregue um papel e nele nós tínhamos que escrever todos os pecados que já cometemos em toda a nossa vida, até mesmo aqueles que mal lembrávamos. Eu fiquei com muito medo porque pensei que iriam chamar cada um individualmente e obrigar a ler na frente de toda aquela gente os pecados que cometemos, como fizemos nos pequenos grupos. No fim de tudo, era só para nos reunirmos à noite e jogar os papéis na fogueira, mas algo em mim me diz que eles queriam gerar esse medo na gente. Em um momento que a nossa sensibilidade estava extremamente aflorada e estávamos vulneráveis a esses sentimentos de medo, culpa e tristeza, e assim executar uma técnica hipnótica para gerar medo e assim, consequentemente, a obediência. E deu certo, pois eles fizeram palavra de dízimo e ofertas logo após tudo isso, o que foi muito estranho, pois boa parte das pessoas lá não tinham dinheiro para ofertar, mas eu fui um dos que ofertou. No domingo de manhã foi o batismo, correu tudo tranquilamente. Tiraram muitas fotos e recebi um álbum que fizeram para mim com minhas fotos da infância e outras fases da minha vida. Cartas de membros da igreja, líderes, meus pais e uma carta que escreveram que disseram ser uma carta escrita pelo próprio Deus para mim.
Voltamos para a igreja e dei um testemunho poderoso de como revisão de vidas transformou a minha vida, de como Deus falou comigo, de como a minha vida era triste e solitária e depois disso eu encontrei um propósito de vida. Agora ele fala aqui do final, de quando ele decidiu largar a igreja, tá? Foi uma época linda, mas tudo isso foi o lado mais bonitinho de tudo. Quando eu me tornei membro, as coisas ficaram mais difíceis. Sabe, meu líder? Depois do revisão de vidas, ele mudou completamente comigo. Mostrou um temperamento grosseiro e antipático, bem diferente de quando eu o conheci. Me obrigava a fazer coisas que eu não queria, e eu fazia boa parte dessas coisas e outras não, por achar muito absurdas. Como membro da igreja, eu tinha certas obrigações, como ficar na portaria da igreja do início ao fim do culto, para receber membros, e outras vezes tínhamos que limpar a igreja, fazer faxina geral. Essa é a parte que eu mais odiei. E às vezes ficar na intercessão para orar, meu Deus, para que corresse tudo bem no culto. Cada membro da igreja era obrigado a fazer essas coisas e às vezes até em eventos que pagávamos para estar. Tínhamos que cumprir certas obrigações. Eu também me tornei líder de célula, que é meio que um tipo de missão mórmon para nós. Só que não podíamos viajar em certos dias para cumprir as obrigações com a célula. E tínhamos que viver uma vida muito corrida por causa dos estudos e de outras obrigações religiosas. Eu passei muitos perrengues naquela época, você deve saber o que é sair de casa num sol escaldante para evangelizar pessoas. E como sei. Enfim, Vânia, para resumir tudo, isso é o que eu passei dentro de uma igreja neopentecostal e que encontrei bastante similaridades com o que você passou na igreja Mormon e que outros mormons dos seus relatos também passaram. É isso, um beijo e um abraço do seu inscrito anônimo. Um grande beijo e um abraço para você também, viu, meu querido? Nossa, mas é... eu vou comparar a experiência dele ao mormonismo, porque essa igreja eu conheço muito bem, né? A igreja mormon eu conheço muito bem, mas você vai encontrar essas minúcias em várias dessas igrejas. Por quê? Porque como nós já conversamos aqui, ninguém vai conseguir me convencer que o objetivo principal da grande maioria das igrejas, que se dizem cristãs, pelo menos, é lucro financeiro, tá? Olha só o que ele fala aqui. Ele fala que quando ele foi criado na igreja, numa igreja evangélica, ele se submetia a qualquer ordem por medo de ser isolado e por culpa na consciência de não fazer o que me foi ordenado. Quando eles conseguem moldar na igreja a pessoa do jeito que eles querem que seja, do jeito que eles sabem que vai atender os interesses da instituição, quando a pessoa está moldada, ela chega a esse ponto em que ele chegou aqui. Você se sente, sim, obrigado a se submeter a qualquer ordem, porque senão você vai, sim, se sentir isolado e vai sentir peso de consciência por não estar obedecendo, por não estar fazendo, provavelmente o que eles se referem à vontade de Deus. Cuidado com isso, tá? Quando você frequenta uma igreja, presta atenção aqui comigo, estou te falando por experiência própria e também a partir do conhecimento de neurocientistas como Michael Shermer e William James, aos quais eu já me referi aqui no canal. William James era um psicólogo, né? Não neurocientista, mas enfim. Até assim, como parêntese, aí na descrição do vídeo você vai encontrar alguns livros em que eu tirei esses conceitos que eu vou dividir contigo agora. Quando você chega ao ponto
em que você começa a fazer coisas na igreja. Não é uma ou duas ou três ou de vez em quando, não. Quando a tua vida se torna algo em que você tem que se submeter a tudo que é dito para você que você tem que fazer, quando você tem que fazer sacrifícios que você sabe que não deveria estar fazendo, porque alguém da tua família vai sofrer com aquele sacrifício, seja o sacrifício do teu tempo, do teu dinheiro, mas você faz e você obedece por medo de se sentir isolado e por culpa na consciência. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não faz parte de uma igreja, você faz parte de uma seita de controle mental. Tá? Cuidado com isso. E de acordo com Jonathan Haidt também, tá? Esse conceito que eu tô dividindo contigo. Tudo bem, ele falou aqui que foi para a igreja e tal, e teve lá, né, atividade para os jovens, e ele dançou e pulou, e tudo bem, foi bem tratado, foi bem recebido. Todo ambiente social saudável vai te receber bem, né? Você vai se sentir incluído, você vai se sentir abraçado, aceito. Isso é uma coisa boa? É. E você pode fazer parte disso? Deve. Seja numa igreja ou qualquer outro grupo, em qualquer comunidade. Você não precisa abrir mão disso. Você não precisa, então eu não vou para igreja nenhuma porque é tudo não sei o que lá, nada presta. Não é bem assim. Você pode fazer parte. Desde que você não abra mão do teu direito de pensar e falar, não, eu não vou fazer isso que vocês estão me pedindo, que você está pedindo para fazer. Você não vai ter medo de dizer não e não vai se sentir culpado por dizer não. E se você se sentir isolado por dizer não, você vai simplesmente parar de frequentar aquele grupo sem nenhum problema. Tá? Ou você não vai se importar com a reação de algumas pessoas ao teu jeito peculiar de viver aquela religião. Cuidado com a coisa do pensamento comum. Todo mundo tem que fazer. Se veste daquele jeito, fala daquele jeito. Lá, 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 né? Tá. Aí é como eu falei, agora você já faz parte de uma seita. Bom, ele fala aqui que quando ele conheceu essa determinada igreja neopentecostal, ele estava passando por um momento difícil, estava com depressão, sofrendo de solidão, problemas psicológicos, e enfim. Ele encontrou a igreja. E agora ele encontrou uma comunidade na qual ele se sentia bem. Beleza. O que você precisa se dar conta é o seguinte: todo ser humano, todos nós, se você ainda não aconteceu contigo, vai acontecer. Todos nós passamos por momentos na vida em que a gente se sente triste, ou depressivo, ou perdido, ou porque coisas ruins acontecem na vida de todos nós, né? A gente talvez não consiga aquele emprego, ou perde o emprego, ou perde um ente querido, fim de relacionamento, e por aí vai, problema de saúde. Então a gente vai ter momentos assim. E muitos de nós vão encontrar na religião um apoio, uma luz no fundo do túnel, como eu já dividi para você aqui a minha história de conversão à igreja Mórmon quando eu tinha 9 anos de idade. Falei e continuo falando, foi uma luz no fundo do túnel que a gente viu. A igreja trouxe para nós tudo aquilo que a gente estava precisando. E tá tudo bem. Agora tem que tomar cuidado porque, infelizmente, os mercenários da fé, conhecendo essa vulnerabilidade humana, se aproveitam dela e agora começam a tirar vantagem. É aí que você tem que tomar cuidado, tá? Então tá, primeiro foi para atividade e tudo, né? E depois então ele começou a ir aos cultos. Na igreja mórmon a mesma coisa, né? Tem lá atividades e tudo para as crianças, para os jovens, para os adultos, enfim. E aí, quando você vê, você está se comprometendo a abraçar aquela religião como estilo de vida. Ele fala aqui que, olha só que interessante, né? Primeiro teve lá aquela, eles chamam de arena, né? E dançaram e pularam e tudo, e foi ótimo. Depois de tudo isso, ouvimos a palavra e depois houve um momento de louvor, onde eu fui levado lá para frente e aceitei Jesus. Ele foi levado lá para frente. Ele devia estar aqui num estado de êxtase.
Porque ele saiu de um... Eu tô falando aqui o que eu acho agora, não tô usando agora, como é que fala, esses gigantes da ciência, não. Mas ele estava assim num momento depressivo, triste, de repente ele encontra aquela comunidade, aí tem diversão, é aquela coisa, e abraça, e, né, e se sente bem-vindo e querido naquele meio. Levaram ele lá para frente, depois disso, do momento de louvor, ele aceitou Jesus. Ele foi levado por quem? E por quê? Será que a estrutura dessa igreja, ela também usa, como na igreja Mormon, usa momentos de êxtase espiritual ou mental para convencer as pessoas de que agora aquilo é um testemunho que elas receberam? E agora se negar a verdade, agora o bicho vai pegar. Fica aí só para você pensar, tá? Porque eu vi várias... Nossa Senhora, eu passei por muitas situações na igreja em que era feito isso. Na igreja você se sente especial, escolhido. Você se sente parte de uma elite espiritual porque você encontrou o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E agora você se sente tão especial, tão diferente, tão melhor do que todo mundo lá fora, que você, como ele comentou aqui, você aceita Jesus, eu diria. Você aceita aqueles compromissos, começando pelo batismo. Agora eles vão começar a arrancar o teu couro, como ele fala aqui. Que depois que ele se tornou membro, né? Agora ele tinha muitas obrigações, tinha que ficar lá na porta da igreja do início ao fim do culto, para receber os membros. Ele era meio que um recepcionista lá, tinha que limpar a igreja, tinha que ficar na intercessão para orar, para que tudo corra bem no culto e por aí vai. Tinha eventos que eles tinham que participar, mas tinham muitas vezes que pagar para participar do evento. Ai, meu pai! Ai! Um molde, eu tenho que rir para não chorar. Mas chega a ser cômico para mim agora, né? O molde é o mesmo. É como, por exemplo, na igreja Mormon também, assim, aí, né, você tem lá seus chamados, que você tem que magnificar, né? Você quer ir para o templo? Tem que pagar. Você vai pagar, você tem que ser um dizimista integral e você vai pagar para ir na caravana, se você não morar num lugar em que tem um templo lá na tua cidade. Você paga. Você quer ir para a missão, para receber aquelas bênçãos que estão reservadas exclusivamente para os missionários? Tem que pagar a tua missão. Ah, é aí onde o perigo começa. Ele falou aqui sobre esse evento do, como é que chama? Eles chamam de revisão de vidas. Então lá eles te quebram para te reconstruir. Porque ele disse que nesse evento eles tinham que lembrar dos piores momentos que viveram na vida deles, que eu não sei até que ponto isso é saudável num ambiente desse, né? Fica aí pra... Eu não sei, eu realmente não sei se é uma boa ideia fazer isso, mas enfim, é assim que a igreja funciona, né? E aí depois eles tinham que escrever num papel todos os pecados que eles cometeram, para mais tarde queimar esses papéis lá na fogueira. Ele diz que ele fala assim, que quando ele soube, né, que tinham que escrever os pecados lá no papel, ele ficou com medo, pensou, nossa, será que a gente vai ter que ler isso na frente de todo mundo? Aí ele fala o seguinte: algo em mim me diz que eles queriam gerar esse medo na gente em um momento, presta atenção, em um momento que a nossa sensibilidade estava extremamente aflorada, estávamos vulneráveis a esses sentimentos de medo, culpa e tristeza. E assim executar uma técnica hipnótica para gerar medo e assim, consequentemente, a obediência.
E deu certo, pois eles fizeram palavra de dízimo e ofertas logo após tudo isso. Tá vendo a tática aqui? Não é por acaso. Eles queriam gerar medo, sim. Em um momento que eles estavam vulneráveis, estavam lá tendo aí como eu comentei, uma êxtase espiritual, né? Um momento de êxtase espiritual. Eles queriam gerar medo neles, para consequentemente obediência. Sem medo, sem o medo, você não vai simplesmente obedecer cegamente o que os líderes falam para você fazer. O medo tem que ser um fator presente, constante na tua vida. Presta atenção se é assim ou não. Presta atenção. Ele, na minha opinião, ele acertou na mosca. Isso tudo foi proposital, sim. Porque depois de tudo isso que aconteceu, no dia seguinte, ele foi batizado. Ele diz que, dentre outras coisas bacanas e legais que ele recebeu no dia do batismo dele, pelos membros lá da igreja, eles entregaram para ele também uma carta que disseram ter sido escrita pelo próprio Deus, diretamente para ele. No mormonismo você tem a bênção patriarcal. Se você prestar atenção na tua bênção patriarcal, ela sempre vai falar de coisas que vão favorecer a igreja. Como na minha bênção falava que eu ia fazer uma missão, falava que eu ia ter muitos e muitos filhos, falava que eu ia ser uma rainha ao lado do meu esposo, não sei o que lá, lá. Ah, mas calma, todas essas bênçãos aqui que quer receber, elas são condicionais. A bênção patriarcal só vai se cumprir se você guardar todos os convênios que fez com Deus e perseverar até o fim. A bênção patriarcal do mormonismo é uma das maiores provas que o Deus mormon é um Deus de amor e de bênçãos condicionais. Você afastou da igreja? Perdeu tudo. A bênção patriarcal não vai se cumprir. Entende como eu falei no começo do vídeo para você? Nós, seres humanos, sempre vamos passar por momentos vulneráveis, difíceis, tristes, traumáticos, e a religião entra com força total, te dá aquela mão que você tão desesperadamente precisa. Isso é bacana. Porém, agora eles entram e começam a tirar vantagem de você. Gradualmente, como ele contou aqui pra gente a experiência dele nessa igreja, como tantos outros brasileirinhos têm contado aqui pra gente a experiência deles na igreja Mormon e outras igrejas. Esse é o problema, é aí onde eu fico muito irritada e muito brava. Porque a gente perde o senso crítico. Agora você não questiona, porque se você questionar aquele líder, você está questionando a Deus. Este é um dos principais fatores de seitas de controle mental. Não acredita em mim, vai na descrição do vídeo e dá uma olhada nesse livro específico de Steven Hassan, onde ele escreve um livro especificamente te ensinando a identificar seitas de controle mental. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é de acordo com a Vânia, que é uma apóstata revoltada, de acordo com estudos científicos, ela é uma seita de controle mental. Tá? Então, cuidado. Essa igreja desse querido aqui também, que ele comenta, também é uma seita de controle mental, sem dúvida nenhuma. Quando ele comenta aqui sobre como é que fala, revisão de vidas, isso aqui me lembrou o templo. Olha o que ele fala aqui. Depois que ele participou do revisão de vidas, ele se batizou. Aí a ordem troca em relação à igreja mórmon, porque na igreja mórmon você se batiza e só pode entrar no templo depois de um ano, porque eles querem ter certeza que você é um soldadinho que vai fazer fofinho do jeito que eles mandam e vai pagar, né, o teu dízimo ali integral para você ser digno de entrar no templo, que é teoricamente a casa do Deus mórmon. Aqui no caso deles não, primeiro participa lá desse, como é que fala? Revisão de vidas e depois se batiza.
Bom, apesar de que outros já eram batizados e participavam também, mas tudo bem. Olha o que ele fala aqui, depois disso. Dei um testemunho poderoso de como o revisão transformou a minha vida, de como Deus falou comigo, de como a minha vida era triste e solitária, e depois disso eu encontrei um propósito de vida. Eles manipularam as circunstâncias para que ele chegasse a esse ponto. Foi ruim? Não. Não, para ele não. Para ele não foi ruim. Porque se você encontra numa religião um propósito de vida, você sente que você se conectou com Deus, enfim, você encontra aquilo que está faltando na tua vida, ela te traz um propósito, tá tudo certo. A minha sugestão para você é que você fique lá enquanto ela te faz bem. Ele saiu fora. Ele se deu conta. Tá? E aí, nesse caso, qualquer igreja serve. Qualquer uma. Porque não tem só uma verdadeira, né? Já falamos sobre isso aqui. Viu? Então, eu lembrei do templo, porque o templo é mais ou menos assim, né? E você se sente assim, e agora você também vai sentir medo lá, como nessa revisão de vidas. Lembra que ele fala aqui que eles executaram uma técnica hipnótica para gerar medo e, consequentemente, obediência. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas as sessões no templo, elas têm um objetivo só, te fazer sentir o medo mais forte da tua vida inteira. Porque se você quebrar todos os convênios que fizer nos altares deste templo neste dia, você vai estar agora sob o poder de Satanás. Nada pode ser pior do que isso, né? Tá? Então, pois é, medo é uma das técnicas de sede de controle mental também, viu? Você nunca frequenta só porque você quer, porque você tá todo feliz, todo fofinho. Não, você tem sempre medo de desobedecer, medo de questionar, medo. Medo de sair, porque agora a tua vida vai desandar. Lá. É que ele fala aqui, né? Quando ele se tornou líder da célula, eles não podiam viajar em certos dias para cumprir as obrigações com a célula. A Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, bate muito na tecla de guardar o dia do Senhor, né? Olha, vai guardar o dia do Senhor. Você pegar a tua família e fazer um piquenique num parque, de maneira alguma você está quebrando o dia do Senhor. Você arrumar um emprego que você tem que trabalhar aos domingos, não vai poder ir para a igreja, você está quebrando o dia do Senhor. Claro que muitos vão fazer isso mesmo assim, mas eles vão sempre te aconselhar a evitar qualquer trabalho no dia do Senhor. Você não vai fazer compras no supermercado, porque você vai estar quebrando o dia do Senhor. Acontece que eles precisam que você tenha este dia livre, que eles falam que é o dia de descanso, mas um membro da igreja faz tudo menos descansar naquele dia. Ele trabalha sua camisa pela igreja. Ele vai para a igreja, ele dá aula, dirige reuniões, faz reuniões de liderança, visita, serão, reunião, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo é trabalho, mas é trabalho pela igreja. Ah, e você fala, não, mas eu estou servindo a Deus. Será que você está servindo a Deus naquele dia ou você está só sendo um operário para manter aquela instituição financeira funcionando forte? Não sei, fica para você pensar, tá? Quando ele falou, só para encerrar aqui, para não ficar muito longo. Quando ele fala que, né, que eu até dei risada, meu Deus, o pastor é 12 de outro pastor, e tem uma confusão de 12 de 144, de 1120. Eu já falo a mesma coisa. Tem lá as autoridades locais, aí tem as autoridades gerais, tem primeiro e segundo quórum dos 70, bispado, presidente, quórum dos 12, não sei o que lá, presidência diária. Isso são estruturas corporativas. Presta atenção se é assim ou não. Dá uma olhada e uma pesquisada em como funcionam franquias, para garantir que aquelas franquias vão funcionar exatamente do mesmo jeito em qualquer parte do mundo. Veja se não existe uma hierarquia. Compara a igreja que você frequenta e chega às suas próprias conclusões. Sempre. Nunca acredita em mim e nem em ninguém. Busca conhecimento por si e chega às suas próprias conclusões sozinho. Tá bom?
É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.